O Senhor Jesus Cristo, médico das almas e dos nossos corpos, que perdoou os pecados ao paralítico e lhes restituiu a saúde do corpo, quis que a sua igreja continuasse com a força do Espírito Santo a sua obra de cura e de salvação, mesmo para os seus próprios membros. É esta a finalidade dos dois sacramentos da cura, o sacramento da penitência e o da unção dos enfermos. Aqueles que se aproximam do sacramento da penitência obtêm da misericórdia de Deus o perdão da ofensa a ele feita e, ao mesmo tempo, são reconciliados com a Igreja que tinha ferido com o seu pecado, a qual, pela caridade, exemplo e oração, trabalha pela sua conversão. É chamado sacramento da conversão porque realiza sacramentalmente o apelo de Jesus à conversão e o esforço de regressar à casa do Pai, do qual o pecador se afastou pelo pecado. É chamado sacramento da penitência porque consagra uma caminhada pessoal e eclesial de conversão, de arrependimento e de satisfação por parte do cristão pecador. A dimensão litúrgica abordará alguns aspectos importantes, como o rito da reconciliação, o ministro ordinário deste sacramento, a matéria e forma e a graça conferida. O sacramento da penitência quer justamente nos fazer levantar do chão. Este sacramento vai ser instituído por Jesus quando ele vai soprar sobre a cabeça dos discípulos e dizer para que eles recebessem o Espírito Santo e perdoassem os pecados com o grande poder das chaves que Jesus confere a Pedro. O perdão dos pecados está associado a uma santidade de vida. E por isso, na igreja, nós vamos ter alguns caminhos pelos quais este sacramento vai percorrer. Sendo assim, algumas vezes este sacramento só podia ser recebido uma única vez na vida. E aí a pessoa deixava para recebê-lo lá quase quando já estava morrendo, até mesmo chamado de segundo batismo, porque o batismo a gente só recebe uma única vez. Depois foi transferido o sacramento da penitência para ser recebido a partir de uma satisfação, que vai ser o momento em que a gente confessa o pecado e tem como que uma lista de tarefas que a gente precisa cumprir para receber o perdão de Deus. Hoje nós podemos nos aproximar todos os dias, se quisermos, do sacramento e pedirmos para nos confessar, e o ministro, neste caso o ministro é sempre o padre e o bispo, vai ouvir a nossa confissão, vai nos aconselhar e vai nos dar uma satisfação, que também chamamos de penitência, e vai nos dar a absolvição dos pecados. Sendo assim, este sacramento precisa de algumas disposições internas para que de fato ele aconteça. A primeira é que a gente fique contrito dos pecados. Ora, isso é necessário para que a gente de fato tenha um arrependimento. Se nós não estamos arrependidos dos pecados, não adianta procurarmos a confissão, porque não vai ter validade alguma. Para se confessar verdadeiramente é preciso, como que chorando, pedir perdão, arrependido de fato e o desejo de não querer pecar mais. O segundo é de fato a confissão, acusar o pecado, dizer o pecado e, se impossibilitado de dizer, ao menos escrever ou até traduzir o pecado, caso necessário seja. Mas é preciso acusar o pecado. E o terceiro elemento é aceitar a satisfação, cumprir a penitência. Seja a penitência que o padre peça para fazer alguma oração, seja para fazer alguma obra de caridade, alguma obra de penitência, enfim, fazer a penitência. E depois, em nome da igreja, vai receber o perdão. Porém, essa mancha do pecado ainda fica em nós e por isso este sacramento pede a Deus a graça de continuar firme naquele pedido de perdão e não querer mais tornar a pecar.
Este sacramento, ele vai ser administrado, como já disse, pelo padre e pelo bispo, e pode haver uma celebração comunitária. E depois as pessoas podem se confessar individualmente. São então 3 formas que nós vamos ter para o sacramento hoje em nossos dias. A primeira, a que nós estamos habituados. A gente chega, aproxima-se do padre, do bispo, pede para se confessar, ele vai ouvir e vai dar a absolvição. A segunda é uma celebração comunitária e depois nós vamos nos confessar individualmente e receber a absolvição individualmente. E a terceira, que agora neste tempo que passamos da pandemia, ficou evidenciado com, evidentemente, algumas dispensas necessárias, como uma licença do bispo e até mesmo do organismo da Santa Sé responsável pelos sacramentos, a celebração comunitária com absolvição geral. Mas esta última forma, como lembro, é somente quando em casos de grave necessidade. Assim sendo, o perdão dos pecados é para nós uma condição de vida na graça. Porque para de fato estarmos na graça e seguirmos a Cristo, que é santo, nós não podemos viver na escuridão do pecado. E é por isso que nosso Senhor então vai instituir este sacramento para que possamos participar de sua vida divina. Na abordagem canônica, veremos quando se inicia a obrigação de confessar, quem pode se confessar e qual o modo lícito para receber este sacramento. No cânone 959, o sacramento da penitência, os fiéis que confessam seus pecados ao ministro legítimo, arrependidos e com o propósito de se emendarem, alcançam de Deus, mediante a absolvição dada pelo ministro, o perdão dos pecados cometidos após o batismo e, ao mesmo tempo, se reconciliam com a igreja a qual ofenderam pelo pecado. Lembrando que, como diz no cânone 959, o perdão dos pecados cometidos após o batismo. Então, nós temos que lembrar que não é somente no processo de catequese. Se a criança, ela sente, ela tem a vontade, o desejo de fazer a confissão, tem que levar sim a criança, o jovem, o adolescente ou até mesmo o adulto. Mesmo ele não ter ainda recebido os outros sacramentos, mas ele já foi batizado. E este é o único sacramento que pode saltar daí para a confissão, beleza? No 969, parágrafo 1, somente o ordinário local é competente para dar a quaisquer presbíteros a faculdade para ouvirem confissões de todos os fiéis. Todavia, os presbíteros de institutos religiosos não a usem sem licença, ao menos presumida de seu superior. No 976, qualquer sacerdote, mesmo que não tenha faculdade de ouvir confissões, absolve válida e licitamente de qualquer censura e de qualquer pecado, qualquer penitente em perigo de morte, mesmo que esteja presente um sacerdote aprovado. Exceto no cânone 977, esse perigo de morte é inválida absolvição do cúmplice em pecado contra o 6º mandamento do Decálogo. No 978, nós temos que lembrar o que fala aqui sobre o sacerdote, que ao ouvir essa confissão, ela desempenha simultaneamente o papel de juiz e de médico, o que foi constituído por Deus como ministro da justiça divina e ao mesmo tempo da sua misericórdia, para procurar a honra divina e a salvação das almas. No 989, todo fiel, depois de ter chegado à idade da discrição, é obrigado a confessar fielmente seus pecados graves, pelo menos uma vez ao ano. Então a pessoa tem uma certa idade, né? E a gente também tem que observar a respeito do tempo. A gente fala uma vez ao ano, mas se você tem condições, né? Saúde, para que possa buscar a confissão, como diria, nós já ouvimos o Padre Fiore, né? Que não durma sem pecado. Então o Padre Fiore ele fala que a gente
possa se reconciliar com Deus todos os dias da nossa vida, porque a gente nunca sabe a nossa hora de retornar, né, ao Pai. Então a reconciliação a gente precisa realmente não esperar, né, uma vez ao ano. Ninguém é proibido de se confessar, né, mas evitando-se abuso e escândalos e salvo a prescrição no Cânone 983, a pessoa que precisa, né, de um intérprete, né, mas ele não é proibido, né, de confessar por meio do intérprete. Pode-se levar alguém de confiança também da pessoa. Todo fiel é livre de se confessar ao confessor legitimamente aprovado, que preferir, mesmo de outro rito. Isso fala no Cânone 991. No 992, a indulgência é a remissão diante de Deus da pena temporal devida pelos pecados já perdoados quanto à culpa, que o fiel devidamente disposto em certas determinadas condições alcance por meio da Igreja. Por fim, no aspecto moral, entenderemos qual a obrigação moral de receber o sacramento da reconciliação, qual a importância de cumprir a penitência e o que este sacramento propõe para a vida moral do penitente. Sacramento da reconciliação, sacramento belíssimo, de cura interior, de vida nova. É o sacramento da festa, é onde podemos receber de novo as sandálias nos pés, o anel no dedo e a nova roupa que por causa dos nossos pecados perdemos. Na reconciliação encontramos a misericórdia de Deus, um Deus que nos ama entranhavelmente, ou para dizer, como diz o querido Papa Francisco, um Deus louco de amor. O Papa João Paulo II escreveu uma encíclica pós-sinodal lindíssima, Dives in Misericordia. Que coisa bela! Foi depois de um sínodo sobre a misericórdia. A misericórdia de Deus é riquíssima, é esplendorosa. Por isso podemos dizer teologicamente que a cristalização e a materialização deste sacramento é a experiência do encontro com o Pai. O Pai que nunca deixará de ser Pai. O Pai que sempre estará, desde longe, esperando a chegada do seu Filho. O Pai que sempre terá um gesto de perdão para com os seus filhos e filhas. Por que um sacramento de cura? E por que pode ser realizado constantemente? Porque ele restabelece aquela aliança que perdemos também com frequência. Eu sou um grande pecador, todos somos pecadores e pecadoras, e o sacramento da reconciliação nos traz a todos a experiência daquele encontro amoroso, carregado de ternura, onde ouvimos a expressão de Jesus: vai em paz, ninguém te condena, teus pecados foram perdoados. Nós sabemos que existe todo um processo para a celebração de cada sacramento e, sobretudo, deste sacramento, que parte desde um bom exame de consciência até uma proposta de emendar a falta, o pecado cometido. Não esqueçamos, a materialização do sacramento da reconciliação está na absolvição dos pecados pela misericórdia imensa que Deus tem por todos nós. Se você tiver dúvidas sobre o que foi aqui abordado, deixe o seu comentário neste vídeo. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e compartilhar este conteúdo para que chegue a mais pessoas. No próximo vídeo, iremos abordar o segundo sacramento da cura, a unção dos enfermos. Deus em tudo e sempre.